O sobrado de mamãe é debaixo d'água. O sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, por cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. O sobrado de mamãe é debaixo d'água. O sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, por cima da areia, tem ouro, tem prata, mãe, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, mãe, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Sirkandar Khandi Balkh tinha grandes extensões de terra e mais de 100 castelos. Ele também possuía rebanhos de ovelhas caracu, muitos e muitos bosques de nogueira, mas nada disso se equiparava ao seu maior tesouro. Era um livro que ele tinha ganho do seu pai pouco antes dele morrer. O seu pai havia lhe dito: meu filho, esse livro é o seu bem mais precioso. Ele vai permitir para você fazer coisas que nenhum ser humano, nem nesse tempo, em nenhum outro tempo seria capaz de conseguir. Ele contém a sabedoria dos homens antigos e todos os seus segredos. Guarde muito bem esse livro. Sirkandar Khandi pôs o livro num canto do seu quarto e se esqueceu do assunto. O tempo passou. E quando ele chegou à idade madura, ele se casou com uma jovem muito bonita, muito curiosa, muito inteligente. E por algum tempo eles foram felizes, mas foi chegando o momento em que o Sirkandar Khandi começou a ficar preocupado. Ele ficava cada vez mais velho e a outra menina cada vez mais jovem. Então ele se lembrou do livro, porque ele pensou: quem sabe naquele livro eu posso encontrar uma fórmula de rejuvenescimento. E ele foi procurar aquele livro, todo velho, carcomido, com as páginas amarelecidas, começou a revirar aquelas páginas, foi tentando decifrar aquela escrita muito antiga, precisou até da ajuda de alguns sábios da redondeza, e até que num determinado momento ele achou, bem no meio do livro, uma fórmula de rejuvenescimento. Ele começou a ler aquilo com todo cuidado, decifrando, e o livro dizia que durante o tempo em que ele estivesse ocupado fazendo aquela fórmula, ele não poderia revelar aquele segredo para ninguém, porque senão a fórmula não ia dar certo. Então ele mandou construir um pavilhão bem no meio do jardim de um dos seus palácios, e todo o tempo livre que ele tinha, ele ficava trancado lá dentro, misturando ingredientes, folhas, ervas, fazendo exercícios que o livro recomendava. E a mulher dele, é claro, foi ficando cada vez mais curiosa, e para fazer com que ela desistisse de ficar perguntando para ele o que ele estava fazendo ali dentro, ele deu para ela uma porção de presentes, aqueles difíceis de decifrar, com mecanismos, engenhocas, e ela foi ficando tão entretida com os presentes que ela nem se lembrou mesmo do que ele estava fazendo no pavilhão. E assim ele pôde, passo a passo, ir realizando tudo aquilo que o livro mandava. Mas acontece que quando só faltava um único ingrediente, a fórmula já estava praticamente pronta,
Ele leu no livro aquele ingrediente e ficou pasmo. Ele pensou, não, eu não posso, eu jamais seria capaz de conseguir realizar isso que o livro está mandando. Esse ingrediente é impossível. É contra toda a lei sagrada, contra a lei dos homens, contra tudo aquilo em que eu acredito. Não, eu não posso. Mas o livro também dizia que naquele momento em que chegasse o último ingrediente para ser conseguido, ele deveria fazer uma peregrinação, ir para um templo que ficava a uma certa distância dali, bem longe, e que assim que ele chegasse na porta desse templo, ele deveria escutar aquilo que a pessoa que estivesse ali parada dissesse para ele. E assim ele fez. Trancou com 7 cadeados a porta do pavilhão, disse para sua mulher que ela não deixasse que ninguém se aproximasse dali, despediu-se dela e lá se foi ele por uma longa viagem. E finalmente, depois de muito tempo, ele chegou diante daquele lugar. Havia um homem sábio sentado na porta. Ele contou tudo, a sua história, falou do ingrediente, falou da fórmula, do livro. E quando ele terminou, o homem sábio lhe disse: meu filho, a sabedoria dos homens antigos apenas dispõe os elementos. O livro diz que um certo ingrediente é necessário, mas em nenhum momento ele diz que é você que tem que conseguir esse ingrediente. Isso é apenas uma suposição sua. E agora que eu já disse aquilo que eu tinha para dizer, você pode voltar para casa. Sirkandar Khan ficou mais decepcionado ainda, confuso do que ele estava. Ele pensou, mas não é possível, porque eu não estou entendendo nada, porque se esse ingrediente é necessário, quem, além de mim, poderia consegui-lo? Eu sou a única pessoa que estou cuidando dessa fórmula, ninguém mais. Mas ele teve que voltar para casa. Do mesmo jeito que estava, todo atrapalhado, ele começou a voltar. Enquanto isso, sua mulher não aguentava mais guardar aquele segredo dentro dela. Ela chamou sua dama de companhia e disse: sabe, eu preciso dizer uma coisa para você, senão eu vou explodir. O meu marido tem um segredo guardado dentro do pavilhão que eu não sei o que é, ele não pode me contar. Mas pelo menos dividindo isso com você, eu me sinto mais aliviada. Bom, a dama de companhia encontrou uma vizinha no mercado e disse para ela: Sirkandar Khan tem um segredo guardado dentro do pavilhão a 7 cadeados lá no jardim do seu palácio. A vizinha comentou com seu filho, que era um chaveiro, e disse assim para ele: meu filho, Sirkandar Khan tem um tesouro incomensurável guardado dentro do pavilhão, lá no jardim do palácio dele. O chaveiro pensou: com a minha habilidade, isso não é nenhum problema. Eu posso ir lá, destrancar todos aqueles cadeados, eu entro lá dentro, ninguém nem vai saber que eu estive lá. Eu descubro que tesouro é esse e depois tranco tudo outra vez e volto para casa. E assim ele fez naquela mesma noite. No meio da escuridão, ele foi se aproximando, pé ante pé, do jardim. Chegou bem na frente do pavilhão, olhou para um lado, olhou para o outro, não havia ninguém. Ele foi chegando mais perto e bem no instante em que ele colocou a mão sobre o primeiro cadeado, era como se um raio tivesse caído sobre ele. Ele sentiu que a vista começava a escurecer, ele começou a tremer, o seu corpo todo foi caindo, ele foi perdendo os sentidos e de repente ele caiu mesmo, morto no chão. Na manhã seguinte, a mulher do Sirkandar Khan foi passear no jardim quando ela deu com aquele corpo sem vida do chaveiro no chão. A polícia veio, eles examinaram e estudaram o caso e decidiram que aquele homem havia morrido de morte natural quando tentava roubar o pavilhão. O caso foi encerrado, esquecido, ninguém mais falou naquele assunto. E o tempo passou, Sirkandar Khan voltou para casa, mas ele nem entrou dentro de casa, ele foi correndo para o pavilhão primeiro, destrancou todos aqueles cadeados. Foi lá onde estava aquela fórmula, que tinha sido o trabalho de seu esforço durante tanto tempo. Pegou tudo aquilo, jogou numa panela e pôs fogo.
Mas ele fez isso com muita alegria, porque ele achou, no fim da viagem, que ele tinha aprendido uma grande lição. Ele disse para si mesmo, os homens antigos têm uma sabedoria infinita. Eles ensinam que os seres humanos são capazes de conseguir certos fins almejados, mas ao mesmo tempo, eles mostram que isso é impossível, porque o ser humano não é capaz de cumprir os requisitos que são necessários para alcançar esse fim. Ele achou que aquilo era uma descoberta, uma aprendizagem, um ensinamento precioso e destruiu tudo aquilo muito feliz. Achou que aquele projeto dele era insensato, não servia para nada e nessa mesma noite mandou que fosse dado um enorme banquete no seu palácio para lhe dar as boas-vindas. E enquanto todos os seus convidados cantavam, dançavam, bebiam, comiam, ele chamou sua esposa e lhe disse: minha querida, agora eu vou poder satisfazer a sua curiosidade, viu? Durante tanto tempo eu não pude contar para você que eu estava tentando uma fórmula de rejuvenescimento, porque o livro dos homens antigos dizia que eu tinha que manter segredo disso. Por isso que eu não contei nada para você, mas acontece que no final, quando a fórmula já estava praticamente pronta, só faltava um ingrediente, esse ingrediente era impossível. Eu fui até falar com um sábio num templo para ver se ele me ajudava, mas não adiantou nada, eu fiquei mais confuso ainda, porque eu vi que aquilo não fazia sentido. A hora que eu descobri que aquele projeto era totalmente insensato, eu desisti de tudo isso, já que esse ingrediente eu não ia poder conseguir mesmo. E agora, pronto, a gente pode ir dançar. Quando ele disse isso e foi tomando a mulher pela mão, ela parou e falou: espera um pouco, se você pensa que você satisfez a minha curiosidade me contando isso, eu quero é saber que ingrediente é esse que você não podia conseguir de jeito nenhum. Ah, ele disse, isso é uma grande bobagem. Imagine só, o livro dizia que na última fase do experimento, quando a fórmula já estivesse praticamente pronta, um chaveiro deveria ser sacrificado.